Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto dos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a 1.700 metros de altitude, a cidade mais alta do Brasil. Eu adoro dizer isso a vocês, tribuneiros e tribuneiras, que nós estamos aqui na belíssima Campos do Jordão, a temporada iniciando aqui em Campos do Jordão, e você que está do outro lado da telinha, você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, aonde for, venha para Campos do Jordão. Realmente ela está maravilhosa, com muitas atrações. Temos aí o projeto 150 mais 15, tem vários eventos para você, visitante dessa linda cidade que é Campos do Jordão. Antes de mais nada, e agora a responsa vai ser grande aqui, tribuneiros e tribuneiras, antes de mais nada, entre lá nas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, nós estamos em todas as plataformas. Seja um tribuneiro, seja uma tribuneira, ative lá o sininho do YouTube e faça parte dessa grande família. Temos uma surpresa para vocês hoje, tribuneiros. Primeiro, eu estou aqui com a nossa professora que começou a lecionar com 5 anos de idade. Nós temos alunos hoje assistindo a nossa professora também. Eu estou falando da Adriana Hager, que eu nunca mais vou esquecer o sobrenome, presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão. Professora, há quantos anos, Adriana? Olha, quando eu parei de dar aula, 28, mas agora já faz, 34. Você acredita nisso, tribuneiro? Você acredita nisso, que ela... 28 anos, quase 30 anos dando aula, né? Nós estamos aqui hoje, tribuneiros e tribuneiras, como eu disse anteriormente, com uma responsa muito grande. Aliás, um grande prazer, né? Porque é amigo, é um parceiro bacana, é um cara que a gente conhece há muito tempo, que veio aqui, que saiu lá, que estava na estrada, aí tá bombando o Campos do Jordão, então ele estava na estrada, mas ele chegou a tempo aí, para nos deixar muito felizes aqui no TribunaCast. Eu estou falando do nosso querido Fred Guidoni, advogado, empresário. Uma salva de palmas para ele. Prefeito de Campos do Jordão em 2 gestões, pré-candidato a prefeito. E depois nós vamos saber por que ele é pré-candidato a prefeito. Mas eu queria fazer diferente. Se você me permitir, Adriana. Todo mundo já conhece o Fred, né? Sabe das ações, que ele foi prefeito, todo mundo já conhece. Mas eu queria fazer um desafio aqui, Adriana. Pode falar, Sérgio. Eu queria ir lá no fundo, fazer uma linha do tempo, saber do nome do cachorrinho dele, de onde ele veio, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela tem essa curiosidade em saber quem é o Fred, né? Antes dele ter trabalhado lá em São Paulo com Kassab, né? Onde ele se formou. Eu acho que pelo jeito dele, que ele estava falando nos bastidores aqui, que, como é que era? Participou de conservatório, Adriano? Conservatório, aula de piano, violão clássico. Eu acho que ele não era do fundão. Ele não era do fundão. Eu acho que ele era do primeiro da fila, professora. Eu também concordo. Fred Guidoni, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo bem bacana. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com a Adriana. Eu acho que a responsabilidade é minha hoje aqui de bater esse papo com figuras tão ilustres aqui de Campos do Jordão, uma professora tão querida, tão amada na nossa cidade. Então a minha responsabilidade está dobrada aqui, né? Você já tem toda a cancha do negócio aí, podcast, já sabe como fazer. Eu sou iniciante aqui. Estava contando, Adriana, que a hora que eu cheguei aqui, sentei e coloquei esse fone do retorno aqui, eu estava me sentindo um ET. Acho que é a primeira vez que eu faço dessa maneira, né? Que bacana. Mas super legal, muito gostoso. Aprendizado todo dia. A gente vai aprendendo. Eu estava resistente aqui, o Sérgio falou, põe que é legal que você escuta o retorno. E, funciona. Sensacional, muito bom. Obrigado pelo convite. A honra é minha de estar aqui. Vocês sabem, não é segredo para ninguém que eu adoro bater papo. Essa história de contar um pouquinho lá do meu início, do meu passado, é que vai... Pô, a gente tá vendo umas fotos aqui que, olha... Vai deixar o pessoal meio atônito, né? Já estamos vendo aqui na tela, tribuneiros, olha só. Você sabe, Sérgio, que um dia desse, foi meu aniversário agora, recentemente, dia 10 de maio, e a Juliana fazendo uma surpresa para mim, 50 anos, né? Uma data marcante. Só quem fez sabe que você acorda já com a perna mais bamba, né? Começando a contar que tem mais passado do que futuro.
E ela ligou para alguns amigos meus e disse, olha, vamos gravar um vídeo de uma experiência sua com o Fred. E foi buscar lá meus amigos de infância, lá em Sertãozinho, Ribeirão Preto, no interior, da onde eu vim, na verdade. Você nasceu aonde? Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Eu Preto. sou da geração da família que já nasceu em Ribeirão. A minha família, pai e mãe, originariamente de Sertãozinho, que é uma cidadezinha pequenininha, ao lado de Ribeirão. Não é tão pequenininha, mas assim, já está com 180 mil habitantes, quase 200 mil habitantes. Mas era pequena em relação a Ribeirão, né? Ribeirão tinha mais de 500 mil de habitantes quando eu nasci. Mas, de qualquer sorte, ele disse assim, olha, melhor não, deixa, eu não vou contar essas histórias do passado, não. E gravou só um parabéns, feliz aniversário. Então, cuidado com o que você vai perguntar, né? Porque a pergunta não tem problema, o medo é a resposta. Fred, conservatório, você fazia parte disso? Fazia. Pouca gente sabe, mas quando eu era muito novinho, eu iniciei na música tocando piano e violão clássico. E segui por um bom tempo no violão clássico. Eu desisti do piano, era um pouco mais complexo, eu me apaixonava mais mesmo pela música clássica do violão e segui um bom tempo, Adriana, tocando violão clássico, estudando bastante. Mas a curiosidade foi como eu aprendi. Na verdade, a minha irmã mais velha, a Georgia, que tocava. E ela fazia aula no escritório de casa e eu ficava na porta ao lado ouvindo. E nós tínhamos 2 violões em casa. E eu pegava um enquanto ela ia tocando, eu ia tentando seguir com o som. Sempre tive um ouvido muito bom, ouvia sempre bastante bem, nunca tive problema de audição, e fui aprendendo a tocar. Aí o professor um dia falou assim, vem cá, senta aqui que você vai ter aula também. E foi ali que eu desenvolvi essa parte, essa paixão pelo violão. Aí toquei, fiz apresentação, toquei bastante tempo. Mas aí a vida vai te direcionando, os estudos, a vida vai mudando, pratiquei muito esporte, era muita coisa para fazer durante o dia e não dava, né? Eu sou filho de classe média, as dificuldades que a gente tinha, meu pai e minha mãe sempre trabalhando muito, 3 filhos, eu tenho um irmão mais novo, um irmão mais velho, então era difícil manter todas as atividades de todo mundo. Então a gente teve que escolher. Eu optei pelo esporte. Eu gostava bastante também, falei, vou deixar de tocar o violão clássico. Passei a tocar o violão acompanhamento, né? Música popular, tal. Fui seguindo carreira solo e me enveredei para o mundo Você dos cantava esportes. também? Não, Né? com essa voz. Porque daqui a pouco, Tribuna, daqui a pouco nós vamos ter aí, Sérgio, no final, entendeu? O Fred Guidoni cantando aqui. Com essa Aí, voz, não vai. Não vai? Meu amigo, não vai. Nem que eu queira. Eu gosto muito, mas não tem como. Né? Mas e aí? Aí o pessoal vai deixar de assistir, vai desligar logo no começo. Mas e aí? O esporte, aí depois, lá mesmo em Ribeirão. Eu lutava em Ribeirão Preto, na Academia São José, que era uma academia muito tradicional de judô. Eu fui judoca. Você era um atleta Eu fui também. judoca há muito tempo legal. e jogava em Sertãozinho. Joguei anos e anos. Eu joguei hóquei sobre patins, defendendo a cidade de Sertãozinho. Para quem não se lembra, naquela época, faz bastante tempo, mais de 30 anos, Sertãozinho era a capital mundial do hóquei sobre patins. Então era um esporte muito difundido no interior. São Paulo também tinha bons times, o Brasil inteiro. E aqui não é você, não, né? É você. Você tá com galã, meu. Sérgio, eu já fui jovem, Você né? tá um galã aqui, hein, meu? Quando eu cheguei... Aqui, ó. Isso aqui Aqui sou eu violão. tocando Legal. violão clássico, né? Você vê pela postura da perna, né? O apoio do violão. Você vê que nós estávamos dedilhando aqui, aí um violão clássico. Você lembra quantos anos você tinha? Você falou de 50? Esse aqui atrás na foto é o professor Maurílio, foi quem me introduziu na arte do violão clássico, um craque do Conservatório de Ribeirão Preto. E ali foi quando eu cheguei em Campos, né? Eu cheguei em Campos, eu tinha mais ou menos essa aparência juvenil. Eu vim para cá com 21, 22 anos de idade, recém-formado. E você ia fazer o quê em Campos? Eu vim trabalhar. Veio trabalhar? Vim trabalhar, na Você tinha se verdade. formado? Você se formou em Direito? Em Direito, pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Eu entrei na faculdade bem cedo também, com 17, 18 anos, assim como minha filha, a Pietra, entrou também com 17 anos. Então, você sai com 21, 22 anos da faculdade, né? Muito jovem. Mas eu já sabia o que eu queria fazer. A paixão pela advocacia, desde de pequeno, sempre me tomou. Então, eu já sabia, vou fazer direito. E fui cursar. Saí de Ribeirão Preto, fui estudar em São Paulo. E aí me formei muito jovem e já comecei a trabalhar. Como eu te disse, família de classe média, você tem que ajudar nas despesas, tem que se virar. Então, desde muito cedo, eu aprendi que o trabalho é importante numa família, né? E essa foi uma cultura dentro de casa. Meu pai comerciante, minha mãe, como você, Adriana, professora. Minha mãe deu aula há 30 anos na escola pública, é formada pela primeira turma da biologia da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, a gente sempre batalhou muito. Então, essa cultura do trabalho sempre existiu dentro de casa desde pequenininho, né? Então, terminou a faculdade,
começa a trabalhar. Prestei concurso público, passei, fui ser servidor público estadual. Então, eu sei muito bem o que é ser um servidor Você experimentou público. ser servidor? Experimentei Você ser sabe servidor a realidade do servidor? Sei a realidade do servidor, sei as dificuldades, sei como funciona. Fiquei um bom tempo no Estado, depois eu saí para o escritório próprio, fui trabalhar na área privada, onde eu ganhei muita experiência também no direito e me especializando no direito público. E aí começa uma jornada nessa área do direito público. E aí você vem para Campos do Jordão já com 20 e poucos anos? Eu venho para Campos do Jordão bem cedinho. Você vai fazer como o quê advogado aqui, hein? mesmo. Você falou, Então, vou para Campos do Jordão. Você sabe que a vida, Lugar frio. ela vai montando coincidências que as pessoas chamam de destino. Né? Que bom que eu vim para cá. Porque o que eu tenho de mais importante foi Campos que me deu, né? Aqui eu encontrei a Juliana, aqui nós casamos e aqui minhas filhas nasceram, a Pietra e a Valentina. Se eu não tivesse vindo, talvez eu estaria rodando aí triste afora. Mas, qualquer sorte, eu vim trabalhar. Na verdade, o escritório que nós tínhamos à época veio aqui para fazer a parte jurídica da campanha, então, do doutor Oswaldinho, que era candidato. A gente tinha lá um pedaço de direito eleitoral, tinha lá uma assessoria que era feita nessa área, e eu fui destacado para vir para cá. O ano era 1996. Ou seja, já entra na vida pública, na gestão pública, de alguma forma, desde o princípio, né? Eu já estava, né, ex-servidor do Estado, na Procuradoria de Relações da Secretaria de Emprego, Renda e Trabalho do Estado de São Paulo. Eu já tinha uma formação acadêmica nessa área. Então, foi só me guiando, né? A vida foi só me levando para esse caminho da área pública. Você foi chefe, né, de gabinete? Na verdade, depois da campanha, eu segui minha vida, continuei trabalhando, mas em 1998 para 99, aí o Oswaldo me convida para vir aqui para dar uma mão. E naquela época eu assumo, então, uma assessoria técnica da prefeitura para ajudar na área técnica mesmo, ajudar a construção de políticas públicas. Lá já era o ano 1999. E aí depois há uma troca no comando das secretarias. Eu assumo, então, a chefia de gabinete dele para fazer essa dupla função. Uma função técnica e uma função um pouco mais política dentro do gabinete. Eu já conhecia praticamente todo mundo, me dava muito bem com as pessoas, enfim, gostava bastante de Campos, sempre tive uma paixão muito grande por essa cidade. E aí começo a namorar a Juliana e falar, não quero mais ir embora daqui nunca mais, né? Agora eu quero ficar. A dona Juliana segurou o Fred Agora aqui. eu quero ficar. A culpa é dela. A culpa, olha, dona Juliana. A culpa é dela. Muito bacana. Mas você teve em São Paulo, eu lembro de você, olha que bacana, daquele tempo, Fred, foi por volta de 2003, 2004, talvez, um pouquinho mais. Eu lembro que eu tinha uma amiga que era advogada, eu entrei em contato com você e ela estava iniciando para dar uma força, né, em São Paulo. Eu acho até que ela te encontrou na época, assim, e você foi super prestativo lá em São Paulo. Mas o mais legal que eu queria chegar é que você trabalhou com o Kassab em São Paulo, também com questões de inclusão digital, era isso? Como é que foi esse trabalho? Sim. Genial. Na verdade, o então prefeito de São Paulo era o José Serra, que era prefeito pelo PSDB à época. Ele assume a gestão, o Kassab era vice do José Serra, vice-prefeito. Mas o Serra, então, sairia para a candidatura a governador do Estado. Então, ele deixa a prefeitura, o Kassab assume e é candidato à reeleição. Mas nós já estávamos ali na prefeitura, numa secretaria, que era um nome muito importante, uma secretaria muito bacana, que lidava com todos os segmentos da sociedade de São Paulo, que era participação e parceria. E o nosso secretário, quem era? Era o Ricardo Montoro, que era filho do ex-governador Franco Montoro. Um municipalista, um baita governador, um municipalista, um democrata por natureza, o cara que inventou a regionalização do Estado de São Paulo, que praticamente inventou a descentralização do poder público em São Paulo, né? Nós temos aqui registradas as figuras dele com aquelas pastinhas embaixo do braço, viajando para o interior, reunindo os prefeitos do interior e despachando nas regiões administrativas. Um cara que enxergava com muita clareza que viver no município era o melhor e ali sim o recurso tinha que estar. Não tinha que estar concentrado no Estado, não tinha que estar concentrado na União. Porque as pessoas viviam ali, então ali tinha que ter saúde, ali tinha que ter educação, as coisas da vivência do dia a dia, né? Enfim, uma experiência muito bacana trabalhar com o Montoro, trabalhar com o Serra,
trabalhar com o Kassab, assim como a oportunidade que tive de trabalhar com diversos outros governadores. Lembrando que eu entrei no Estado lá no governo Fleury, imagina, lá atrás. Né? Então, passei por Fleury, Covas, Geraldo, Serra, João, Geraldo. Mas enfim, você pensava em seguir essa carreira? Porque você lá atrás ali, você estava trabalhando em empresas privadas, né? E as coisas então foram acontecendo. Ô Sérgio, tem algumas coisas na vida, não sei se é assim com vocês, acho que é, Adriana, é aquela coisa que vai te empurrando, vai te encaminhando. Você, ao longo da vida, vai se especializando naquilo que você mais gosta. Toda profissão tem um grande leque para você escolher. Né? Você vai ser médico, você pode ser pediatra, você pode ser cardiologista, você pode ser, enfim, tem várias especialidades. Você vai ser lá dentista, você vai ser professora, você vai ser, enfim, um entrevistador jornalista, você pode seguir vários caminhos. No direito não é diferente. E eu sempre fui me especializando, estudando e afunilando a minha carreira para o direito público. Então, era natural que, em algum momento da vida, eu tivesse contato com a figura pública, ou com a política, ou com o órgão de Estado, o órgão da federação, ou até mesmo o órgão municipal. Então, meu trabalho permeava sempre ali um ente federado, né? Permeava sempre ali uma cidade, ou um Estado, ou a federação, a União Federal lá em Brasília. Então, isso foi me formando ao longo do processo, foi me projetando, e a paixão só vai crescendo. Né? Porque quando você lida com o público, é espantoso, né? A forma de você realizar através de política pública que serve a todos. Então, é uma coisa que é apaixonante. Né? Os grandes desafios da administração pública de transformar aquilo que é importante para a sociedade em algo possível. E muitas vezes não é. Né? A gente vê tantas demandas que a sociedade tem que não são atingidas em 1, 2 ou 3 ou 4 mandatos. Então, planejar, olhar para o futuro, executar, saber como fazer, escolher os melhores caminhos, ter a competência e a capacidade, não é uma questão simples, né? Depende de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. E foi o que eu vim fazendo ao longo desses últimos 30 e tantos anos da minha vida. Estamos aqui com o nosso Fred Guidoni, tribuneiros e tribuneiras. Já pegamos um pouquinho lá do passado dele, né? É corintiano, sou palmeirense. Mas eu explico, viu? Teve uma vez que eu fui, Adriana, tribuneiros, Douglas, teve uma vez que eu fui... Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a presença da Bel, que está aqui com a gente, e do aluno. Fala o nome, você lembra o nome do seu aluno, Adriana? O Wesley, não? O Wesley. Sim, nós temos Mas ele ganhou ultimamente ele ganhou um apelido, viu, professor? Qual que é o apelido? Porque tem o Wesley Safadão. A turma, como ele é pequenininho, professor, Safadinho. chamou ele de Safadinho. Professor. Olha que maldade. O Wesley era muito levado também? Era do fundão. Tem cara de ser do fundão. O Wesley era bastante levado. Tribuneiros de plantão, estamos aqui com o Fred Guidoni. Não esqueça, entre lá nas nossas plataformas digitais. Todas as plataformas, Instagram, Facebook, Deezer, TikTok, YouTube. Seja um tribuneiro, seja uma tribuneira. Quero mandar um abraço especial, aliás, um abraço deles para você, Fred Guidoni, que é o Arno Strass, o Ivo Strass, o Fabinho Rotieri, são nossos parceiraços aqui. O Arnold, eu costumo dizer que é o nosso Tutinha, porque eu tenho o Tutinha da Jovem Pan, então nós temos o Tutinha aqui no Tribuna Cast. Sensacional. Arnold Tutinha que vai estar aqui, Adriana. Vou te chamar para a gente entrevistar também o Arnold Strass aqui, pra você saber um pouquinho da história dele. Fred Guidoni. Vamos lá, então. Vamos lá. A gente adora saber de tudo da vida dos outros. Tem uma lista de perguntas aqui que foram minuciosamente estudados. Meu né? Deus, lá vem. Por isso que a Adriana está aqui. Né? A Adriana que segura essa onda aqui, tribuneiros. Fred, você retornou, né? Foi prefeito aí 2 gestões. O único na história, né, de Campos do Jordão a ser reeleito, enfim. Juro mesmo, cara, eu conversando com você anteriormente, lá atrás, e eu falava, pô, acho que o caminho dele agora e conversando com a Adriana, a gente falando sobre isso, o caminho dele agora, depois dessa atuação, depois desses 8 anos, é continuar como um homem público, seguir sempre adiante, galgar novos caminhos, ser aí um deputado federal, um governador, por que não, né? E aí, de repente, você volta para Campos do Jordão,
né? Temos a informação, estivemos presentes lá. Foi um evento que você está... Eu não sei se eu estava vendo sei lá, o Roberto Carlos chegando para fazer o show ou você chegando lá no lançamento da pré-campanha. Nós tivemos aí mais de 500, 600 pessoas lá, né, numa noite de quinta-feira. Então, com todos os discursos, com todos os apoios lá, com a presença do Kassab, com a presença do vice-governador, que na ocasião era o governador do estado, Ramute. O que deu em você, hein, Fred? Você voltar para Campos... Eu já estava vendo você lá no Palácio dos Bandeirantes e, de repente, você volta para Campos do Jordão, se lança pré-candidato à prefeitura de Campos do Jordão, na qual você atuou durante 8 anos. Bom, então vamos lá. Eu tenho que manter o padrão da resposta aqui, porque é a Adriana que está de olho em mim aqui, Sérgio. Vamos lá, a Adriana só está aqui, ó. Só anotando aqui. Não, na verdade eu não estou voltando nem retornando, né? Eu nunca saí daqui. Veja, são coisas diferentes. Meu mandato acabou, né? Nosso mandato acabou no ano de 2020. No ano de 2021, nós passamos a prefeitura para os vencedores da eleição, prefeito, vice e equipe. E eu continuei a minha vida, fui trabalhar, fui cuidar da minha vida, voltei para o escritório, voltei a advogar, enfim, tive convites para assumir secretarias de diversas grandes cidades do nosso estado, aproveitando a experiência que eu já havia adquirido. Fui ser secretário executivo do estado de São Paulo, então fui secretário de estado por um período. E depois eu ganhei a eleição lá junto com nossa chapa na Associação Paulista de Municípios. Mas eu nunca deixei Campos, né? Eu nunca estive aqui administrando no mandato que não era meu. Nem tem como, né? O prefeito e o vice, eles tocavam a cidade nesse período. Mas eu estava aqui aos finais de semana, estava acompanhando a vida da cidade. Eu sempre fui uma pessoa muito discreta, muito reservada, até mesmo como prefeito, né? O fato de eu estar ali no dia a dia trabalhando, trouxe aqui a prefeitura para Bernécia para poder atender a população, isso não tira essa timidez que eu tenho desde pequeno, né? E essa timidez, essa discrição sempre me permearam na vida. Então eu ficava quietinho ali na minha casa, com a minha família, curtindo um pouquinho também a Juliana e vendo as meninas crescer, coisa que eu não tive oportunidade enquanto eu estava trabalhando como prefeito, né? Foram 2 mandatos muito difíceis para colocar a casa em ordem, né? Vamos lembrar um pouquinho que eu recebo uma prefeitura no ano de 2013 completamente quebrada. Ela não tinha dinheiro para comprar um parafuso. E em 7 anos nós colocamos a máquina em pé, ela passou a ser uma prefeitura superavitária, fez investimentos, enfim. A gente mudou a forma de governar Campos do Jordão e proporcionou muitas coisas boas para a cidade e para as pessoas. Porque, no fundo, ser governante é isso, é cuidar de gente, fazer o melhor que você pode. Montamos o Hospital Público Municipal, enfim, que precisa voltar a funcionar. O que eu mais escuto na rua hoje, as pessoas me param e dizem: Fred, a saúde está muito ruim. Eu digo, então vamos retomar como era na nossa época lá e depois a gente pode até falar sobre isso aqui, como as coisas funcionavam, qual é a diferença daquela época para agora. Enfim, mas o fato é que eu sempre estive aqui, vivendo a vida da nossa cidade e convivendo aqui. A família está aqui. E você falou em saúde, nós temos aqui na tela... Está aí, ó, essa é a maternidade lá do Complexo Municipal de Saúde. Aquelas ali atrás, Sérgio, Adriano, são as incubadeiras ou incubadoras, né, na verdade, que a gente adquiriu lá no ano de 2015, são super especiais para crianças que nascem. Pô, eu sou de um tempo que não tinha maternidade. Não, pois é. Eu me lembro, quando as minhas filhas foram nascer aqui, que tinha que nascer lá embaixo. Muitos jordanenses nasceram em Taubaté, nasceram em Olinda, São José e São Bento, porque não tinha maternidade. É que ao andar da carruagem, conforme você vai melhorando a condição da cidade, é natural que as pessoas vão incorporando aquele benefício que já receberam. E muitas vezes elas esquecem. Mas essa foto faz lembrar, né? Quando nós montamos a maternidade lá no complexo, a tecnologia que foi implementada, os equipamentos que foram comprados. E aí tem um dado muito importante para a gente lembrar disso, né? Quando nós assumimos a cidade, você tinha uma média de 17 mortos para 1.000 nascidos. Nós entregamos, reduzindo isso para mais da metade, era um dos menores índices de São Paulo. Ou seja, nós salvamos crianças, na verdade, né, no parto. Deixou de morrer.
Isso tem que tomar cuidado para não voltar a crescer. E, enfim, a maternidade tem que funcionar de maneira com excelência na qualidade do trabalho. Nós estamos falando de vidas humanas, né? Um outro dado importante, se você parar para pesquisar nos índices oficiais, nós não tivemos morte de mãe em 8 anos que nós governamos a cidade. Nenhuma mãe morreu no parto e nem tampouco nos 45 dias depois, porque nós tínhamos todo um cuidado. Era um programa que a gente criou chamado Bebê a Bordo, que cuidava da mãe, Adriana, desde que ela engravidava, a partir dos postos de saúde, que tinha uma cobertura de 98% da cidade. A gente fazia esse acompanhamento até o dia do parto e o pós-parto. Então havia todo um cuidado com essa nova geração da cidade que estava nascendo, né? Que era uma diretriz nossa, do nosso governo, para a saúde pública, né? E como os protocolos de saúde foram sendo quebrados de uns anos para cá, isso foi se perdendo. Então, isso urgentemente precisa ser retomado. Sim. E quero fazer aqui um registro, se é que você me permite. Fique à vontade. Se o servidor público está lá dando o melhor de si, mas ele não tem as ferramentas adequadas, ele não é o responsável por que isso acontece, né? O responsável é, obviamente, a política pública que é implantada. Porque bons servidores nós temos, pessoas qualificadas nós temos em todas as áreas. Na área de educação, na área de saúde, lazer, esporte, cultura, que você tanto conhece, né, Adriana? Que você está tão inserida nesse processo. É uma das pessoas que nos ajudou tanto a levantar a cultura da cidade. Então, assim, o que precisa é ter uma política pública forte, investimento massivo, né, de verdade, precisa ter dinheiro para fazer, e o governante instituir uma diretriz. Tem que ter política pública. E aí aquele administrador local, que é o secretário, que é o servidor público, que é o assessor, que é quem trabalha tecnicamente ali, conhece o caminho e sabe como fazer. Então, nós temos que valorizar esse pessoal para que o serviço seja bem feito ali na ponta. Isso acontecia no nosso tempo, né? Haja vista o vale que nós demos para o servidor, o cara ia lá no supermercado comprava vale coxinha, que eles chamavam na época. Principalmente os professores. Os professores adoravam fazer isso. Pô, mas também, Fred, o vale coxinha era 70 conto. Hoje está 740 Pô, reais. Era 70 né? conto. Como é que você, professora, né? como é que você ia lá com 70 conto lá fazer uma sem compra? condição, Não fazia, né? Ou seja, a gente valorizando as pessoas. É isso. Com o suporte financeiro, com o suporte da valorização do ser humano, instruindo e capacitando para a utilização dos equipamentos, fazendo a manutenção dos equipamentos. Quer dizer, tem uma estrutura que precisa funcionar, né? É aí que o resultado vem, na verdade, porque você tem pessoas preparadas trabalhando, porque boa vontade, Adriano, eu garanto para você, eu tenho certeza. Olha, eu andava muito, todos os setores da prefeitura, eu conversava muito, tinha até uma brincadeira que a turma fazia, que eu me disfarçava à noite para ser atendido de madrugada no hospital. Não é nada disso, isso é folclórico. Não era... É que às vezes eu chegava de uma reunião em São Paulo, de alguma viagem que eu ia fazer a Brasília, e chegava tarde, o voo descia, ou o ônibus descia tarde. O que eu fazia? Eu falava, vou dar uma passadinha lá no pronto-socorro para ver como é que tá. E aí você chegava lá, o pessoal, prefeito, isso aqui já era 1h da manhã, 2h da manhã, então causava um certo alvoroço. Mas é claro que é folclore, na verdade eu estava indo lá para ver como é que tá, natural, chegava, não estava com sono, deixa eu dar uma olhada como é que tá. E o que está aberto 2h da manhã? É só o pronto-socorro. Então você vai lá e aí você encontrava os médicos? Encontrava, não, e tinha uma correriazinha de vez em quando. Os caras faziam a correria. O que estava descansando, logo saía correndo para atender o pessoal. Você sabe que eu estou aqui já 23, 24 anos e teve uma época, Adriana, que a saúde aqui era uma bagunça tremenda. Uma bagunça tremenda. Antes da sua primeira gestão, uma atrapalhada atrás de atrapalhada. A gente tem que acrescentar o fato. A gente tinha antigamente 13 hospitais em Campos, 13. Pois é. E aí foram se acabando. Casa da Criança foi embora. Hospital São Paulo e acabou-se, né? O Complexo Municipal de Saúde foi um dos seus grandes... o marco da administração, você considera? Sérgio, eu acho que foi um dos. Eu não conheço cidade com o nosso tamanho, 50 mil habitantes, que tem um hospital desse porte próprio. Desconheço uma cidade que tenha. 6 cidades do nosso tamanho que têm hospitais que são geridos pelo Estado, que são geridos por organizações sociais, mas um hospital público, municipal,
com portas abertas para a população, uma cidade de 50 mil habitantes que eu sei que tem é Campos do Jordão. Isso foi um grande desafio fazer isso. Justamente por conta dessa bagunça que a professora Adriana falou, que nós decidimos montar um hospital público para dar atenção às pessoas. Diga-se de passagem, um hospital que era custeado com 85% do recurso municipal. Só 15% do que a gente colocava de recurso lá vinha de fora. Então, veja que foi um esforço muito grande da cidade para poder ter um hospital próprio. Naquela época, nós tínhamos mais de 14 especialidades. Eu peguei com 3 postinhos de saúde funcionando, entreguei com 13. Tudo isso foi feito nessa reorganização da prefeitura que nós fizemos dos anos de 2013 até 2020. É engraçado que tem muita... a gente tem aqui, aí. Tá aqui, a gente não pode chamar de postos de saúde, Sérgio. Agora, você olha, lembra bem, né? olha a data aqui, 31 de março de 2014. 2014. Então, veja, essa é a unidade lá do Santa Cruz. E que funciona muito bem. Que funciona muito bem. Era uma obra que estava abandonada, parada. Nós reativamos tudo, reconstruímos, fizemos toda a obra. E como esse, nós entregamos 9. Somado aos 3 que tinham, foram 12. E depois mais as UBSs, que Você foram sabe 3. que nós entrevistamos aqui no decorrer do TribunaCast grandes médicos, cardiologistas, né, especialistas dentro das suas áreas, assim. Eles são defensores natos da saúde pública, do SUS. Sim, mas o SUS, olha, vamos pensar a quantidade de atendimentos que o SUS faz. Não vamos pensar só em Campos. Você tem todos os números aí. É super chato ficar falando de número, né? Mas, enfim, você faz hoje num pronto-socorro 20 mil atendimentos por mês. É um absurdo, né? Mas você faz só em Campos. Imagina o que o SUS atende no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. Quantas cirurgias o SUS faz e funciona bem. Posso falar por experiência funciona própria. bem. Posso testemunhar. Tem aqui. problemas? Tem, claro. SUS, em certos locais, são exemplo de referência, né? São referências nacionais, mundiais, inclusive. Esses médicos, professora, eles salvam muitas vidas. É claro que a demanda é muito maior do que a oferta. É por isso que você tem que estar constantemente investindo, não só em equipamento, em tecnologia, mas também em pessoas. E não são só médicos, né? Quando a gente fala em saúde, as pessoas pensam, tem que ter médico. Não, tem que ter médico, tem que ter enfermeira, tem que ter assistente, tem que ter ali o pessoal da limpeza e conservação, tem que ter o pessoal da portaria, tem que ter o motorista da ambulância, tem que ter o dispensador do remédio, tem que ter o farmacêutico. É toda uma estrutura gigantesca que precisa ter investimento para funcionar bem. E não adianta só ter as pessoas, tem que ter uma política pública definida, bons protocolos de atendimento, porque isso salva vidas. E a gente tem vários exemplos aqui de pessoas que infartaram aqui em temporadas. Não dá tempo do helicóptero lá do HCOR chegar. Quem atende? O nosso hospital municipal. É o nosso hospital complexo municipal de saúde que salvou várias vidas. Tem problema? Claro que tem. É óbvio que tem. E a gente sabe que tem. Nós estamos escutando que tem. É por isso que nós estamos escutando a população para entender que problemas são esses, como corrigir para que funcione melhor, para que ela tenha um atendimento adequado. Lembrando que o hospital ele está lá para urgência, para emergência, para maternidade, para pediatria, para ortopedia, para tudo aquilo que a sociedade precisa. Então, precisa ter tudo muito bem estruturado, exatamente como nós deixamos, como saímos da prefeitura. Ou seja, é gestão, né? É gestão. E por que a gestão muda? Olha, esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele me contou uma história sensacional. Ele falou assim, Fred, estava ouvindo aí um dia uma história que você isso, você aquilo, e você nem é prefeito mais. Mas a turma gosta de falar que é você. Eu falei, mas o que você acha? Ele falou, eu acho o seguinte. E, de uma maneira muito simples, ele definiu. Imagina que você é motorista de ônibus e eu também. E aí você vai lá, termina o seu turno e passa o ônibus para mim. Você enche o tanque, lava o ônibus e deixa lá. Aí eu vou lá e bato o ônibus. A culpa é sua? Não, a culpa é minha, era eu que estava dirigindo. Então, antes da gente ser culpado, nós temos que ver quem é que estava dirigindo a saúde, quem estava tomando conta da saúde, quem foi que fez os protocolos de atendimento ou desfez os protocolos de atendimento. E não é o enfermeiro, não é a enfermeira, muitas vezes não é nem o secretário. Essa coisa geralmente é piramidal, vem de cima para baixo, né? Às vezes é uma política equivocada de quem acha que sabe o que está fazendo ou de quem quer fazer além do que sabe. Quando você trabalha com gestão pública, professor, você trabalha com a vida das pessoas. Numa cidade como a nossa,
Você trabalha com 50 mil habitantes e mais aqueles que nos visitam. Então tem que ter muita responsabilidade. Não é só chegar lá e falar assim, não, deixa que eu vou fazer. Não é assim que funciona. E eu sei por experiência própria. Não é porque fui prefeito 2 vezes, não é porque eu estive à frente da prefeitura, é porque eu construí uma vida inteira dentro da administração pública. Eu sei as dificuldades, sei como funciona e também aprendi a fazer mais rápido, né? E com essas mudanças de lei todo ano, toda vez, você precisa estar muito atualizado, montar um bom time, ter uma boa equipe, substituir, se for necessário, pessoas, colocar pessoas que efetivamente estejam ali com vontade de trabalhar, mas que tenham conhecimento, para que a máquina pública funcione a ponto de levar para as pessoas o que elas efetivamente precisam, que é o serviço público de qualidade. E aí não é saúde, é em qualquer área. Qualquer área. Perfeito. É isso aí, tribuneiros e tribuneiras. Estão tendo uma aula aqui, viu? Com o gestor aqui, o Fred Guidoni, tá? Sobre saúde. Fred, tem algo que me chamou muito a atenção. Eu achei também bacana, porque já está sendo implantado em São Paulo, o próprio prefeito lá, o Ricardo Nunes. Você andou falando sobre transporte gratuito, transporte público, né? Gratuito em Campos do Jordão. É algo inovador, né? Você não, Adriana, inédito, né? A gente brincou aqui com o Nuno Coelho, doutor Nuno, nosso querido doutor Nuno Coelho, que aos 31 anos baita entrevista também, baita né? entrevista, procurador do Estado. Nuno é um né? craque. Pô, cara, E é prata da casa. é prata da hein? casa. Nuno é prata pô, da um casa. orgulho é um pra caramba. craque. Baita orgulho pra gente, né? E aí a gente estava até comentando, porque a gente estava falando sobre transporte público, sobre estação, sobre o bondinho, essas coisas todas. E que história é essa aí? Transporte de graça para a população? Então é deixa eu esclarecer. Vou Vamos falar lá. ali, ó, naquela câmera ali, para todo mundo que está nos Fique à assistindo. vontade. É possível sim. E vai acontecer. Por quê? Porque é uma conta. Veja bem. Mas quem que vai bancar isso? Não, a própria prefeitura, ela pode subsidiar. Quando nós fizemos lá atrás a concessão do serviço de transporte, ele tinha vários defeitos. Nós fomos lá e aprovamos uma lei nova, moderna, para fazer uma nova concessão. E esta lei, ela previu, pensando no futuro, a possibilidade da prefeitura pagar pelo serviço. Não ela prestar, mas ela pagar um terceiro para fazer. Isso é comum, tem várias cidades que já fazem, mas é uma conta que tem que ser feita. Por que isso não foi possível no passado? Porque a saúde financeira da prefeitura era complicadíssima. A gente lembra, né? Quantos milhões de precatórios eu tive que pagar de contas que não fui eu que fiz. Então, muito dinheiro que não dava para investir era porque a gente estava pagando conta do passado. Uma realidade completamente diferente. Hoje a prefeitura tem condição de fazer bons investimentos. E quais são as prioridades de uma cidade? Mobilidade é uma das principais. Além de saúde, boa educação, bom asfalto, com buracos tapados e boa qualidade, transportar. Por que transportar? Porque as pessoas têm que sair de casa e ir para o trabalho, elas têm que sair de casa e ir ao supermercado, elas têm que sair de casa e ir ao hospital, sair de casa, ir à escola e voltar para casa. E não é voltar para casa só a hora que tem ônibus, ela tem que ter condição de poder fazer todo esse movimento de mobilidade na cidade em horários que ela tenha condição de fazer. E não ficar 1, 2, 3 horas esperando, como é o caso do pessoal hoje que trabalha até tarde no Capivari, que não tem mais transporte noturno para retornar para suas casas, acabam andando a pé. Funcionários. Então a ideia... Não é isso, Adriana? Meus funcionários todos. A ideia, além dessa questão... Ampliar. É isso que ampliar, mas é simples. A conta é simples. Ampliar. Porque ampliar. Eu ia te fazer Você essa tira um monte assim, de carro... Mas isso, de repente, não poderia reduzir o número, né, de linhas de transporte? Não, é ao contrário. Vamos lá. Quando eu deixei a prefeitura, no ano de 2020, que foi o primeiro ano ali da pandemia, tinham 24 linhas funcionando, 24 carros trabalhando na cidade, em diversos horários. Isso foi reduzido. Hoje tem 14. Veja, não é a metade exata, mas é a metade da capacidade de transportar pessoas. E aí os números, aqueles números chatos que a gente tem que falar, né? 90 mil viagens que faz, são 90 mil quilômetros rodados, são 70 mil pessoas transportadas, enfim. Esse é o nosso sistema. Se você ampliar esse sistema daquelas 24 linhas originais para 35 linhas, tendo mais horário,
que vai acontecer? E não precisa ser tudo ônibus grande, tá? Tem alguns que podem ser micro-ônibus para circular. Até pela topografia da Vila cidade. Britânia, né? Para circular em lugares que o grande não entra. Tem bairro que o ônibus não atrapalhar o trânsito e você também ter horários, por exemplo, noturno, que tem menos pessoas que utilizam. Aí esta conta fecha. Por que essa conta fecha? Porque nós fizemos um estudo. Então, eu acho que é um bom investimento para se fazer, uma política pública de qualidade. E olha que interessante, vai tirar carro da rua. Mas o mais interessante de tudo é o seguinte: no dia seguinte que você implanta, o trabalhador tem 6% de aumento no seu salário. Vou explicar. Ele não tem 6% descontado do Vale Transporte? Vai deixar de ter. Ele ganha 6% a mais do salário dele no dia seguinte. Para muitos é um dinheiro que faz a diferença. E o empregador deixa de pagar esses 6% também, que ele vai investir na cidade, ou seja, ele vai gerar mais emprego. Imagina todos os trabalhadores da cidade, no dia seguinte, tendo 6% a mais de dinheiro no bolso, podendo consumir na cidade. O que acontece com a economia? Ela cresce. E se a economia cresce, favorece todo mundo. Então, não é uma conta isolada. É um planejamento estratégico de uma gestão que fez o estudo correto, que vai implantar algo que funcione, mas que beneficie todo mundo enquanto mobilidade, mas também beneficie a economia. Então, é dinheiro no bolso do trabalhador. O transporte público gratuito é dinheiro no bolso do trabalhador, direto. É como se você tivesse um funcionário, pega lá os funcionários da Adriana e ela fala assim, vou dar 6% de aumento para vocês hoje. Eles ficariam felizes? É muitíssimo. Não é? 6% hoje é um aumento acima da inflação. Sim. Então, veja que interessante, né? Agora, foi a mesma coisa que nós fizemos com o Vale. Nós aumentamos o Vale, que salvou o comércio da Bernécia, que estava quebrado, porque nós jogamos muito dinheiro na economia. E é claro que quando você faz a economia girar, você também arrecada mais. E quando você arrecada mais, você tem mais recurso no município para poder investir em outras áreas. Então, veja como uma coisa está absolutamente interligada à outra. É sensacional o programa. E quando a gente pensa em transporte, na verdade, em Campos do Jordão, a gente pensa em uma série de outros temas, porque diminuindo o trânsito, você diminui a poluição. Poluição, claro. Né? Então, todo o impacto ambiental, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Claro. Né? Essa ligação entre os dois pontos, né, da cidade, Portal, Capivari, como é que isso se dá e os horários de pico, né? Sim. E essa questão também, desculpe interromper, pegando o gancho da Adriana, da questão do congestionamento. O congestionamento é uma coisa terrível. Que é o que o pessoal aí, congestionamento. A turma está chamando a Januária Milagre de Marginal Tietê. Porra, né? meu. Porque chega às 6 horas, para. Mas a gente vai começar a pagar IPTU, né? IPVA. Está parado. A questão toda, na verdade, é a seguinte. Nós fizemos lá atrás um estudo na cidade de um plano de mobilidade que ele tinha que ser executado ano após ano. Muitas coisas foram feitas para desafogar o trânsito, a cidade andar melhor. Muitas obras foram realizadas nesse sentido de lá para cá. Então, vamos lá. Além dos recapes da avenida, além das pinturas de faixa, além dos recapes das ruas paralelas que precisavam ser feitas, nós fizemos mais de 114 ruas que foram asfaltadas ou recapeadas em Campos do Jordão nos meus 8 anos de mandato. Ruas importantes que interligavam bairros. Nós podemos pegar, por exemplo, vários exemplos. Você vai lá na Rua Saraiva, lá no Brancas Nuvens. Você vai lá na Augusto Pagliatti. Enfim, você vai lá no Monte Caro, na rua principal, que foi feita aqui. Não passava ônibus. Quando nós asfaltamos, passou a passar. Bom, não é só isso. Você tinha as pontes de madeira que passavam um carro só. Nós duplicamos as pontes, colocamos pontes de concreto, deu mais vazão para o trânsito. Foi tudo pensado. A City Park, que não tinha, nós fizemos a ponte de ligação. Foi uma obra enorme. Ali tinha, inclusive, questões questões quando chovia, muito difíceis ali de resolver. Mas e essa questão? Então, aproveitando aqui a City Park, e a questão da rotatória ali próximo a rotatória do Jaguaribe do Roma, ali, famosa rotatória do Roma, ela era parte de um projeto que é maior, que liga a rotatória, a terceira pista, a City Park, para desafogar todo o trânsito. Uma parte nós fizemos, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Quem administra sabe, o cobertor é curto, então você deixa programado para fazer depois. Quando eu saí da prefeitura, eu deixei lá o dinheiro em caixa, o convênio assinado e a obra pronta para fazer. Uma parte do asfalto foi feita, a rotatória não foi.
precisa ser feita. Mas não é uma rotatória simples, Sérgio. Ela é uma rotatória que também tem o seguinte, ela tem uma passagem do trenzinho, igual tem na Bernécia. Do anel, né? Por quê? Porque você vai poder depois ter mais bondinhos andando e com segurança, porque infelizmente nós vimos o que aconteceu agora recentemente, então precisa ser estudado um processo de segurança também, para que ele possa ajudar nesse trânsito. Por quê? Porque se você tiver mais bondinhos, mais horários, a Adriana estava aqui no bastidor contando para a gente quando ela andava de bondinho. E ela pagava a passagem. Você pagava, né, Adriana? Voltando da escola, indo passear. Pois é, se você tiver essa rotatória funcionando, você pode começar a pensar num plano para incluir o bondinho também Você acha possível, então, que o bondinho, que em tempos áureos aqui serviu de transporte público, né, para a cidade, que serviu tantos trabalhadores. Sérgio. Você acha possível a volta dele? Eu acho possível. Eu acho que o modelo que ele funciona hoje é ruim. Acho que o bondinho pode sim fazer uma operação, como foi feito o Parque do Capivari, uma operação privada, que vai fazer muito melhor e mais rápido do que o Estado. E por que não colocá-lo no transporte modal da cidade? Por que não incluir ele? Só que veja, não é assim da noite para o dia. O que as pessoas têm que entender é que planejamento e execução na administração pública dependem de leis, dependem de orçamento, depende de ter recurso, gasta tempo para fazer. Então, o que a gente está fazendo já? Nós estamos estudando tudo antes, fazendo os projetos antes, vendo no orçamento onde tem dinheiro para fazer. E aí, quando a gente, se Deus quiser, lá na frente, puder anunciar a campanha, porque agora todo mundo é pré-candidato, e eventualmente tiver a sorte, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar. E tem muitas coisas legais para fazer. Essa é uma delas. Porque privatizações deram certo aqui. Muito. Privatização do Horto, do Parque Capivari, que está um espetáculo. Então, seria interessante também, e muitos empresários aqui que nós tivemos aqui na nossa bancada do TribunaCast, nos estúdios, eles são totalmente favoráveis também a uma questão da privatização da estrada de ferro. Sérgio, Adriana, nós resolvemos problemas de verdade em Campos do Jordão. Vou dar um exemplo para você. Final de semana passado eu estive lá na pista do motocross vendo lá o pessoal correr de moto. Aquela loucura. Os caras dão cada salto lá, é super perigoso. Mas a galera é boa, sabe fazer o que está fazendo. Eu é que não vou subir numa moto daquela lá que eu tenho medo. Mas os jovens são bons naquilo lá, né? E tinha uns lá que não eram tão jovens não, viu? Tinha uma turminha da minha idade lá. Com tempo de estrada. Mas tem um pessoal já da antiga. Eles andam mais devagar, são mais responsáveis. Qual era a vista da pista de motocross? Era um lixão a céu aberto. Bom, nós fizemos uma PPP, privatizamos o sistema. O que você vê lá hoje? Um sistema eficiente de tratamento de lixo num aterro decente, inclusive despoluindo, melhorando a qualidade de vida. Já estamos falando Acabou de meio o lixão. ambiente de novo, Estamos né? falando de meio ambiente de novo, que é o que a gente tem, né? A nossa natureza é fundamental. Bom, a mesma coisa aqui o Parque do Capivari, que era uma área deteriorada, degradada, aumentou o turismo, aumentou o emprego, aumentou a renda, gerou trabalho para as pessoas. E esse é o foco que nós temos que ter. Veja, toda vez que a gente fala de turismo, a gente tem que lembrar que o turismo é a mola propulsora da nossa economia. Ele é fundamental. Mas esse recurso que o turismo gera, ele tem que servir a quem? Ele tem que servir à qualidade de vida do cidadão. É o cidadão jordanense que tem que ser privilegiado. Porque quando você privilegia o cidadão jordanense, você faz para ele com qualidade, a vida dele melhora, a qualificação dele melhora, as futuras gerações ganham oportunidade, a cidade melhora e isso melhora o turismo. Então são esses investimentos e nós fizemos muitos deles ao longo de 8 anos. E com isso, o jordanense, que nós também já debatemos muito aqui, ele tem o quê? Um pertencimento à sua cidade, um orgulho, uma Sim. dignidade, um orgulho. Claro, e aí, claro. Consequentemente, olha como que é louco louco a gira, máquina. né? Consequentemente, ele consegue receber melhor o turista. Um tapete vermelho para o turista. É muito louco isso. Tudo isso é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar, mas precisa de uma boa gestão, bons investimentos. E foi isso que nós fomos fazendo ao longo do tempo nos meus mandatos. Claro, tem muito projeto que foi paralisado. Eu não vejo a hora de retomar o passeio lá do trem.
passeio turístico. Super legal, tal, né? que, muito legal Super e tá parado. Você quer um exemplo? Vamos lá. A bucólica cadeirinha do teleférico. Como é que é hoje? Uma gôndola, vão 6 pessoas, tem aquele aberto para um dia bonito, atração. Uma atração legal. Isso foi tudo um investimento público? Não. Nós só fizemos o trabalho de conceder para o privado, para que o privado fizesse. Então a empresa foi lá e falou, eu vou explorar, vou cobrar o ingresso, vou colocar o melhor que tem, isso atrai mais turista. E quantos empregos foram gerados ali no parque? Sim. Lojinhas que não tinham, restaurantes que não tinham, que contrataram pessoas. Pessoas de Campos do Jordão. Campos do Jordão. Isso é fundamental. É fundamental. Né? Porto Florestal, é isso, Parque Capivari. É isso. Nós temos que pensar em preservar empregos das pessoas. E aí, todo esse recurso que a cidade vai gerar, aonde ele tem que ser investido? Na própria cidade. Eu andei dando uma volta na cidade. Uma judiação. Tem vários bairros que estão aí, eu diria, abandonados é a palavra. Eu ia te fazer essa pergunta na sequência. Políticas públicas, é possível? Políticas públicas para os menos favorecidos da cidade? Claro, claro. O que foi a construção do hospital, o complexo municipal, se não isso? Aqueles que mais precisam. Vamos lembrar quando a Juliana, né, que vocês conhecem muito bem, a Adriana muito mais. A Juliana que segurou você em Campos do Jordão. A Juliana era a nossa primeira dama da cidade. O que ela fazia na área social? Né, o trabalho que era feito na nossa gestão com a Juliana. Vamos lembrar das festas maravilhosas. Acho que sem né? referência anterior. Eu acho que assim, as pessoas lembram, ela anda na rua até hoje, as pessoas falam, dona Juliana, a senhora lembra quando isso, quando aquilo, contam as histórias com um sentimento de pertencimento muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos uma rede de proteção social que funcionava naquela época. Isso ia ser reativado. O Fundo Social de Solidariedade, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, precisam funcionar para aqueles que mais precisam. Nós não podemos... Nós estamos vendo aqui na tela. Isso aqui provavelmente deve ser ou caça aos ovos ou festa das sucesso crianças. danado. A gente juntava 15 mil pessoas ali, funcionava. Com instituições várias da cidade. Exato. A grande parceria unidas, que né? tinha com as empresas aqui Rotary, é fundamental. Escoteiros, academia. As fábricas de chocolate. As fábricas de chocolate. Você acabou de falar uma coisa que me dá uma saudade muito grande que eu vou dizer para você qual é. Tinha uma coisa que a gente fazia que eu acho espetacular. Mais do que qualquer obra, a gente juntava a sociedade num objetivo comum. Não tinha disputa, não tinha discussão. Claro que tem ideias diferentes, a gente tentava convergir naquilo que era o mais importante, mas a sociedade trabalhava alegre, trabalhava feliz, as pessoas se uniam, as organizações, as pessoas queriam vir ajudar, elas ligavam antes da festa, Sérgio, diziam, olha, eu quero ser voluntário. Mais de 300 pessoas se voluntariavam para ajudar as outras pessoas. E não era só no dia de festa, não. Era também no dia de dificuldade. Esse espírito, na minha opinião, ele vai muito do modelo de gestão que você implanta. Tem um modelo que você pode separar as pessoas. Dizer, olha, vamos favorecer grupos, faz isso, isso e aquilo. E tem um modelo onde você junta todo mundo e todo mundo ganha com isso. A cidade ganha com isso. Eu acho que esse é o modelo que Campos precisa voltar a ter. Que a gente entregou funcionando. Haja vista as festas, essa rede de proteção que era feita. Hoje existe, claro que existe, mas é feito pontualmente e individualmente. Nós temos várias pessoas na sociedade que ajudam a própria sociedade, mas elas conseguem um tamanho menor. A prefeitura consegue se juntar todo mundo, fazer para todo mundo. Eu acho que esse é o espírito que nós vamos retomar. E é aí que eu digo que como é que faz? Bom, planejamento. Não dá para você achar que você vai sentar lá e vai fazer. Se você não sabe como fazer, como é que faz? Precisa saber. Então, experiência é fundamental. Você vai contratar alguém, o que você pede? Me dá teu currículo. É a primeira coisa que você pede para uma pessoa. Que experiência você tem naquilo que você está buscando trabalhar? Tem essa experiência aqui. Ok, você se qualifica para o trabalho. Na gestão pública não é diferente. Né? Veja, uma coisa é você eleger amigo. Olha, eu quero um amigo. Tá bom, você elege um amigo. Outra coisa é você eleger um gestor. Né? Para você contratar um gestor, vamos imaginar que essa relação entre o eleitor e o eleito é um contrato. Que você contrata ele para trabalhar para você durante 4 anos. E as metas, quais são? O plano. Esse ano nós estamos fazendo diferente. Né? Nós tínhamos um plano lá atrás e nós vamos agora, a partir do dia 8, até quero fazer um convite para todo mundo que está nos ouvindo, a partir do dia 8,
A sociedade inteira está convidada, 8 agora de junho. Nós vamos discutir saúde, educação, esporte, lazer, cultura, cidadania, tecnologia, inovação, transporte. Tudo isso nós vamos discutir com a sociedade. Por quê, professora? Porque nós queremos ouvir das pessoas o que é a prioridade nesse momento. Se em 2013 a prioridade foi colocar a prefeitura em pé, se em 2016 a prioridade foi começar investimentos, qual é a prioridade agora que nós temos condição de fazer? Vamos deixar a sociedade decidir. E quando começa? Começa dia 8 de junho, nós vamos fazer encontros temáticos. Vou até pedir, Sérgio, se você puder nos ajudar na divulgação, professor, a gente divulgar, porque nós queremos que a cidade inteira tenha acesso a essas reuniões. E onde vai ser? Elas serão no Hotel Plátanos, ali no auditório do Hotel Plátanos. Nós temos ali 104 vagas, se eu não estou enganado, sentadas, mas cabe mais gente ali, a gente põe umas cadeirinhas em pé, enfim. Mas o que a gente quer? Que as pessoas vão lá para dizer o que precisam. E todos os assuntos, desde infraestrutura, eu tenho um problema no meu bairro, uma drenagem, alguma coisa. Nós fizemos muito, mas ainda tem para fazer. Vai lá, coloca lá, que a gente vai priorizar, vai colocar já no orçamento, para que quando comecem os trabalhos, a gente já saiba exatamente aquilo que vai poder fazer e que é prioridade. Porque, olha, nós fizemos muita coisa. Pega a Vila Santo Antônio, por exemplo. Vários escadões hidráulicos foram feitos para reduzir o problema de barreira, de queda de casa e etc. Além dos escadões hidráulicos, nós ainda fizemos escadões de acesso aos bairros, corrimão, iluminação de LED, mas tem mais para fazer? Ok, queremos saber aonde para poder executar. E esse estudo da cidade, porque a cidade está sempre em movimento, ela é uma célula viva. Então, aquelas prioridades que eram há 4 anos atrás, talvez não sejam hoje. Então, vamos levantar essas prioridades direto com a população, escutar o que cada um tem para dizer. O bom governante é aquele que ouve, é aquele que escuta, é aquele que escuta da população o que precisa para depois transformar em política pública. Isso nós vamos estar fazendo. Eu fico imaginando as tretas, sabe essas tretas dessas audiências? Não, mas essas reuniões temáticas. Primeiro escolher o que vai ser. Nossa, vai estar na frente eu imagino. fila, né? Você pega lá 100 pessoas ali, meu, e aquela treta. E os caras... Eu vou contar uma experiência que eu tive para você. Quando eu levei a prefeitura para o centro da cidade, bem na Bernécia, tinha gente que falava assim, Fred, você é louco. Porque a prefeitura, eles sempre levavam para longe. Os prefeitos tinham medo de colocar a cara na rua. Eu era o contrário. Morro do Elefante, eu queria estar dentro. Né? Eu queria estar dentro. Eu botei no centro da Bernécia. Por quem não lembra disso? Você sabe, uma vez eu estava fazendo uma matéria, tinha uma manifestação. Tinha uma manifestação que eu nunca mais vou esquecer. Legítimo. Era a primeira gestão, né, do Fred, 2013, ainda 2013. Aí tava aqueles professores, né, os professores andando, né, tinha 30, 40, 50 professores. Significativo. Aquelas faixas e tudo mais. E eu encontrei o Fred justamente na escada, assim, né, da prefeitura. E eu tava com aquelas máquinas, objetivas, eu falei, e aí, Fred? Ele falou, você vê? Por isso que eu coloquei a prefeitura aqui. Claro. Né? Para que eu pudesse. Cara, eu falei, eu sou um democrata por natureza, Sérgio. Olha, eu valorizo muito a opinião divergente da minha. E aprendo muito com a divergência. E essa é a inauguração da prefeitura lá no ano de 2013, já, primeiro ano. Segundo semestre, nós já estávamos com a prefeitura na Bernécia. Foi quando? Foi segundo semestre? Segundo semestre. Se eu não estou enganado, foi setembro. Setembro de 2013. De 2013. A gente já levou a prefeitura para lá. Porque eu queria escutar as pessoas. E o que eu fazia de sexta-feira? Que foi inédito. Eu abria a prefeitura e atendia a população de forma direta. Todo mundo podia ir lá conversar direto com o prefeito. As pessoas levavam suas demandas, a gente avalizava, analisava e dizia, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui mais para frente. Quando os professores vieram reivindicar a melhoria na qualidade do trabalho, nós tínhamos uma programação. Sentamos ali, fizemos o plano de magistério, valorizamos os professores. Ficou de fazer na sequência o plano dos servidores de maneira geral, é uma coisa que tem que ser feita, todo mundo tem que ser valorizado, não deu para valorizar naquele momento, não tinha recurso suficiente, hoje tem, dá para fazer, temos que construir isso em várias mãos, mas o fato é que, o que eu queria? Eu queria que a democracia valesse e que todo mundo que tem opinião diferente pudesse expressar. Eu não fico chateado quando alguém tem uma opinião diferente ou critica. Ao contrário, eu prefiro receber a crítica. Eu vou para casa, penso, digo, deixa eu ver se essa crítica tem razão.
ou se é uma crítica só política? Porque tem vários tipos de crítica. Claro. Tem a crítica que é ofensiva. Avaliar, né? O cara só quer brigar. Não sei o que, não sei o que lá. Mas tem a crítica que é super positiva, que é assim, você está errando aqui. E eu não tenho, professora, compromisso com o erro. Eu sempre fui um bom aluno. Eu tenho compromisso com o acerto. Se eu erro, eu procuro a professora e digo, professora, está aqui, o que você acha? Não, Fred, esse exercício está errado, a conta não está correta. Vamos refazer? Borracha, apaga e vamos refazer. Eu acho que o bom gestor público ele tem que ter isso no coração. Primeiro tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente, pega a prefeitura, leva para longe. Quem gosta de gente, põe no meio da população. E segundo, compromisso com o acerto, não com o erro. E eu tenho, sempre tive. Quem me conhece sabe disso. Quantas vezes, em reuniões como essa, com mais de 50, 100 pessoas, eu fui convencido de que nós tínhamos que mudar o rumo. Se essa é a prioridade das pessoas e nós estamos ali para servir, servidor público, serve, e encaixa com aquilo que nós estamos fazendo, por que não? Então, essas audiências elas servirão justamente para isso, para a gente escutar um pouquinho, né, como é que as pessoas querem, e a partir dessa escuta a gente construir um bom plano que possa atender o máximo que puder fazer dentro de um mandato, para melhorar a vida das pessoas, que no final das contas, o que no final do dia é importante? Que a pessoa tenha melhora na qualidade de vida. E realmente é fundamental ouvir a população. Claro, né? Que eu acho que é um elemento que se perdeu, né, nos últimos anos. A gente precisa retomar essa identidade. É justo. Então abrir as portas da prefeitura de novo para a população. Então será quando? A partir do dia... A partir de 8 de junho. 8 de junho, no Hotel Plátanos. No Hotel Plátanos. Ali, nós vamos qual horário? Nós vamos divulgar, são vários horários. Vai ter dia que vai ser de manhã, vai ter dia que vai ser à tarde, vai ter dia que vai ser à noite. Depende da agenda, porque lá também é um espaço que a gente está sendo cedido para fazer isso. Então, a gente tem que se adequar à agenda deles. Então, nós vamos publicar essa agenda a partir da semana que vem. E esse convite ele é extenso a todo mundo. Não é só o pessoal de cada área. Claro que quem se interessa mais pela área do meio ambiente vai na reunião de meio ambiente. Quem se interessa mais de tecnologia, vai para a de tecnologia. Quem quer saber mais de infraestrutura, mas é para todo mundo participar, porque muitas vezes a opinião vem e é acertada de quem você menos espera. Vem uma pessoa que tem uma experiência de vida em relação a alguma coisa e diz, olha, por que não faz assim? E a gente incorpora aquilo como uma política pública, claro, se for bom para todo mundo sempre, e a gente vai escalonar isso de acordo com a questão orçamentária para poder realizar o máximo que a gente puder. E tribuneiros e tribuneiras, depois de eu agradecer aqui aos nossos parceiros, né? Aí eu vou voltar nessa questão do meio ambiente, eu vou voltar nessa questão de prevenção, justamente nós já estamos aí acompanhando há um mês o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente gosta de ter umas tretas aqui para saber o que vai ser feito, viu, tribuneiros? Entre lá nas nossas plataformas digitais, em todas as plataformas, seja um tribuneiro, uma tribuneira. Estamos muito felizes e eu gostaria aqui de anunciar a vocês aí, graças a você, audiência, que está do outro lado, que nós atingimos aí, fizemos uma entrevista aqui fantástica, Adriana, com o Lucas Finger, né, que é a segunda geração, Fred. Ele foi campeão da Stock Car Júnior. Opa, né, legal, ele corredor. Então, ganhou, foi campeão em Interlagos, tal, né? Competiu em Dubai. O cara um fera. Tem 37 anos de idade. Jovem. Jovem. A segunda geração da família Igual a Finger. gente, assim, jovem. Jovem. Da geração da geração Finger, da família. Os caras vieram tudo... são 36 lojas, tudo familiar. Eles vieram do Paraná. Cascavel, é isso? Cascavel. E eles estão em Taubaté, focaram em Taubaté e tem loja para todo canto. Parceiros nossos também, quero mandar um abraço para o Lucas. Nós atingimos, tribuneiros, em 4 dias, 18.500 pessoas assistindo o programa. E merece sim, viu? Muitas palmas. Merece sim. Porque esse é um trabalho que nós estamos realizando há 1 ano e meio, né? E eu gostaria aqui de estender, né, a equipe do TribunaCast e citar nomes aqui importantes que fazem parte dessa mesa, né, que é o Tiago, que é o Carlos, que é a Adriana, o Benilson, o Marcel Strass, ao Douglas, ao João, a todos, né? Nós temos o Guilherme, agora a nossa maior aquisição aqui, o Gui está sempre com a gente.
a você que está do outro lado da tela, principalmente a você que está aí nos aturando, né? Todas as terças-feiras aqui o TribunaCast e se estendendo, nós trouxemos pessoas aqui formidáveis, né? Fernando Capês, o pessoal do Pânico da Jovem Pan, a Monja Cohen, que estará aqui novamente conosco. Muito legal, ela é ótima. A Adriana, nossa professora Adriana Hager, que também fez botou parte... a régua lá em cima. Botou do outro lado. Nota zero. Do outro lado, ela estava lá, a Adriana, né? Também zero. Aí nos deixando muito felizes e muitos aí. O Aref, do Turiba, né? O Walter Vasconcelos, a turma do projeto 150, muito legal. 150, aqui todo mundo reunido, o Alexandre, o Wagner. Espetacular. Pessoas maravilhosas aqui. E hoje nós estamos com o nosso Fred Guidoni, nosso querido Fred Guidoni, né? Falando um pouco, aí você viu que ele estava na tela ali, bem jovial, né? Um galã. O cara foi tudo, atleta, o cara foi... eu não sei se ele vai cantar no final, mas a gente chega lá. Eu vou tentar aqui, tribuneiros e tribuneiras, insistir um pouquinho mais. Mandar um abraço lá para os nossos patrocinadores, nossos parceiros mesmo. Já mandei um abraço aqui para Tutinha Straz, né, que é o Arnold Straz. E eu quero mandar um abraço para o pessoal, toda a gestão do Hotel Savoy Excelência, né, do Que Nem da Vó, da Mariana, né? Mandar um abraço aí, fazer um merchan aqui do Douglas, DF Studio, Douglas Fagundes, nosso comandante aqui, sempre a postos conosco. Mandar um abraço para Goldfinger, que eles estão aí com uma campanha, né? Que é para arrecadação, doação para as famílias, para os irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando aí problemas sérios e que vai demorar, né, Fritz? Vai demorar. A recuperação é lenta. A recuperação é lenta, processo, né? Tem que ser muito estudada. E aí que eu gostaria de chegar. Campos do Jordão. Nós tivemos aqui problemas também, né, sérios, sim. Tristes, fatos que até hoje, marcantes, que até hoje é muito lembrado. Principalmente quando nós temos aí fortes, né, tempestades, chuva, enfim. Prevenção, Fred, como é que está isso? Sérgio, olha lá, vamos lá. O gestor público tem que resolver problemas, né? Ele tem que estar preparado olhando para o futuro. Eu nunca mais vou me esquecer, no primeiro mandato, logo no primeiro mês, era janeiro, mas choveu tanto, que parecia que era um presente de chegada. Primeiro problema meu ali, sem dinheiro no caixa, sem ter como fazer. Estourou a rua Santos Sanches, aquela tubulação que tinha na rua de amianto, ela estourou inteirinha e a rua foi levada, vários buracos e as casas começaram a afundar. Olhei no caixa, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Como é que faz? Tem que fazer. Bom, tem que dar uma solução. Você tem que fazer um planejamento, mexer no orçamento da cidade, correr lá e fazer obra e resolver o problema. Está lá. Resolvemos a Santos Sanches. Fizemos lá uma obra estrondosa, mudamos toda a tubulação de amianto por tubulação de concreto. Fizemos uma obra que sustentou a vida daquelas pessoas, tirou o risco da vida daquelas pessoas. E como essa obra, várias outras foram feitas. Gabião no rio, escada hidráulica, asfalto e ligação para as pessoas poderem ter acesso, enfim... Até a iluminação pública, né, que nós colocamos LED, que é segurança para as pessoas. À noite a cidade ficou mais iluminada. Mas nós temos problemas que têm que ser enfrentados aqui. E foi por isso que nós investimos tanto em prevenção. Sérgio, professora, nós investimos tanto que nós ganhamos até um prêmio da ONU de cidades resilientes em Campos do Jordão. Nós começamos a investir no quê? Quando eu vi isso acontecendo em 2013, eu falei, opa, nós temos que fazer alguma coisa. A cidade está preparada se tiver alguma coisa? Ninguém nunca está, mas você tem que estar, pelo menos, com prevenção funcionando. Nós investimos na Defesa Civil. Quem é que não lembra onde hoje é o CCI, o Centro de Convivência do Idoso? Aqui é o que na tela? Esse aqui é o gabião da Rua F sendo construído. Olha, a Rua F aqui, ó, lá na Vila Albertina. Tá vendo todas essas casas aqui em cima? Elas estavam todas condenadas. Se isso aqui caísse, puxava o morro para baixo, caía todo mundo. Não é só esse o problema. E a turma que está aqui embaixo, ó, caía tudo em cima. Quem não lembra 1972 lá na Vila Albertina? Vila Albertina, né? A Rua F era o mesmo problema. Imediatamente nós fomos lá, fizemos a construção desse gabião, sustentamos a Rua F inteirinha. Você só via aqui o da Rua F, mas aqui ao lado você tem a Rua A e a B. Os dois também foram sustentados com 2 gabiões. Fizemos todo o asfaltamento, drenagem, e isso está lá intacto. Se você for lá hoje, é interessante. Eu estive lá.
há 2 semanas atrás. Você não vê mais essa obra. A natureza já tomou conta, a própria vegetação já subiu e ajudou na prevenção. Então a gente colocou os pluviômetros eletrônicos, a gente colocou o medidor de água do rio para ver o nível da água quando sobe, os alertas sonoros, fizemos vários simulados com a população das áreas de risco, chamamos aqui o Instituto Técnico do Estado de São Paulo, o IPT, e o Instituto Geológico. Vimos todas as áreas, classificamos, cadastramos, começamos projetos de reurbanização. Aonde era possível, nós demos escritura para que as pessoas fossem donas das suas casas. Onde não era, começamos um processo de ver como é que ia fazer casas populares para que elas pudessem ter acesso à moradia digna e segura. Tudo estava em andamento. Está aqui um exemplo claro. Está aqui o Gabião da Rua F. Não é que eu inventei. Está aqui, vocês estão vendo. As pessoas que moram lá, você vai lá e fala, como é que era antes? Não dormia. Eu tive lá 2 semanas atrás, tinha uma senhora na janela, nessa casinha aqui, ó. Essa casinha com a cerquinha branca aqui. Falei, e aí, como é que a senhora está? Ela falou assim, estou dormindo. Consigo dormir. Por quê? Porque ela sabe que isso aqui vai segurar, que não vai cair. Agora, como é que você tirava essas pessoas daí? São mais de 40 casas que tem na parte de cima e diversas na parte de baixo. Você não podia simplesmente virar as costas para isso e dizer não é um problema seu. Você é o governante, dê solução. Está aí a solução. É isso que a gente faz. E Campos tem uma questão séria de tipo de terreno, né? A geologia de Campos, né? Super complexo. Isso tem que estar no programa de trabalho tem que ter sempre, tem que ter engenharia de qualidade. Hoje você tem que incorporar novas tecnologias, está aí. Tem muita inovação nessa área da construção também, que vai baratear o custo e vai ajudar você a fazer melhor. E eu acho que essa é a grande dinâmica, né? Eu trago comigo uma coisa interna que é assim, quem já fez, pode fazer mais. Quem já fez mais, pode fazer melhor. Esse é o espírito. Se você me perguntou aqui, o que eu estou fazendo aqui de volta? Né? Isso aí. A resposta é essa. Né? A resposta é essa, é a nossa cidade. É aqui que eu vivo, aqui que minha família está, é aqui que minhas filhas nasceram, o meu legado está aqui, parte da minha história está aqui. Eu estou com 50 anos, eu me sinto maduro, eu fui estudar, fui entender, fui aprimorar conhecimento, eu me sinto pronto a devolver para a minha cidade aquilo que ela me deu e aquilo que eu aprendi. Então, eu estou no melhor momento da minha vida. Diz, quando a gente chega aos 50, a gente está pronto para as grandes realizações. E eu me sinto assim. Eu tenho muita energia ainda para o trabalho. Não tenho preguiça, você sabe disso. Quantas vezes você passou na frente da prefeitura lá 10, 11 horas da noite, meia-noite, e eu estava lá trabalhando. Então, preguiça não é uma coisa que está no meu vocabulário. E eu acho que eu posso contribuir muito. Eu acho que eu estou num bom momento da minha vida para poder fazer mais daquilo que eu já fiz, fazer melhor. E quantos apoios que você está tendo aí? Nós temos, eu pude perceber lá no lançamento da sua pré-campanha prefeitura, a presença lá de pessoas renomadas da política, não só de Campos do Jordão, né? Especialmente de fora. Nós estamos aqui, ó, por exemplo, nosso vice-governador do estado. Foi prefeito como eu. Prefeito, foi reeleito prefeito lá em São José dos Campos. Nós somos prefeitos juntos no segundo mandato dele. Também aí o Kassab, você trabalhou lá atrás, né? Olha que linha do tempo, né? Eu queria fazer um adendo. Porra, 2000 e... Pode fazer. Faz alguns anos você era prefeito, a gente fez a publicação do livro dos 100 anos de nascimento do Joaquim Correia Cintra, Exato. avô da Juliana. Exato. Né? Livro de minha autoria. E com o Joaquim Correia Cintra eu aprendi muita coisa sobre gestão pública, né? E a primeira delas é que você tem que fazer essas parcerias com o governo do estado, com o governo federal. Como é que você vê isso? E está aí, dentro da pergunta da Adriana, é essa questão do apoio, né? É muito claro que você está tendo apoio do governo do estado, né, para essa nova empreitada. Fala um pouquinho disso, além, obviamente, do apoio de Campos do Jordão, da casa, né, da cidade, mas também fora dela. O apoio é fundamental. Na verdade, eu só agradeço aos apoiamentos que eu tenho, porque são pessoas interessadas, não é no Fred, é na construção de uma cidade melhor. E isso é o governo do estado, boa parte do governo federal, parte das pessoas de Campos também que nos apoiam. Por isso,
aquela festa bonita e cheia de alegria, porque as pessoas estavam ali porque elas querem participar, e nós temos que entender isso. Agora, é claro, quem governa é o prefeito, né? Por mais que você tenha um apoio externo, olha, o governador, o presidente, o senador, o deputado, esse apoio ele é representativo enquanto relacionamento, mas quem governa é o prefeito. É ele que vai estar aqui o dia inteiro para solucionar problemas ou não e saber como fazer ou não junto com a sua equipe, né? Então é fundamental que a gente entenda isso, que apoio é importante, mas imprescindível e fundamental é que você tenha um bom gestor público local para fazer valer esses apoios. Porque não adianta nada você ter um apoio e ter uma pessoa que não sabe o que vai fazer com o apoio. Ué, de que serve o apoio? Ó, te dou aqui um apoio, mas não sei o que fazer com ele. Como é que você resolve? Porque não adianta você chamar essas pessoas porque elas não virão, né? E eu esqueci aqui de citar o próprio Geraldo Alckmin, né? Então veja, olha que interessante. Quando a gente tem esses apoiamentos, no meu caso, é uma rede que foi construída ao longo de uma vida. Esses apoios não são apoios momentâneos, não são apoios partidários, não são apoios de interesse pontual. São apoios verdadeiros de uma vida trabalhando junto, de muitos e muitos anos que a gente se conheceu no trabalho, que eu sei a capacidade deles, eles sabem a nossa, então esse apoio ele é natural. Era desse apoio que o Joaquim Correia Cintra falava, das relações humanas, porque no fundo é assim. Porque o apoio partidário, muitas vezes ele se realiza ali no momento eleitoral e depois ele acaba. A pessoa nem lembra mais. Imagina, um governador de estado, quantos candidatos o partido dele tem? Ele apoia todo mundo e depois, na hora de governar, ele governa só para os dele? Claro que não. Ele tem que governar para todo mundo, para quem ganhou e para quem não ganhou a eleição. É o caso aqui de Campos do Jordão. O cara é governador agora, ele não precisa esperar uma eleição para apoiar, apoia a cidade já enquanto ele é governador. Então, às vezes tem uma mística aí, tem uma nebulosa, o fulano me apoia, o outro me apoia. Na verdade, professora, Sérgio, o governo do estado apoia Campos do Jordão. Essa é a verdade. O governo do estado tem um carinho por essa cidade. Muitas coisas do governo estão aqui. Palácio do Governo, a Estrada de Ferro, os parques concedidos, tudo é do governo. Então ele está na vida do Auditório Cláudio Santoro, o Festival de Inverno que é em parceria com a cidade. E é claro que esse bom relacionamento com o governo traz boas coisas para a cidade, né? Eu já fui do governo, eu sei como funciona, já fui secretário de Estado, eu sei como funciona. Enfim, já estive no governo em várias outras posições também. Já fui prefeito, sei como funciona. Então, esse relacionamento ele é fundamental para você, numa hora que precisa, saber aonde acessar. Quem acessar. Agora, a gente não pode imaginar que um governador, que um presidente vai passar 4, 5 anos governando lá, olhando para uma única cidade. Não, claro. Isso seria uma infantilidade pensar dessa forma. Nós temos que entender que é institucional esse apoio. Mas o mais importante é você ter o governo apoiando para que você, a partir das secretarias, dos convênios, das relações, você possa trazer mais recursos para a cidade. Mas tem uma coisa que eu quero dizer. Quando eu fui prefeito, lá atrás, a dependência da prefeitura era muito grande do governo estadual e federal. Hoje não é. Por que não? Porque nós trabalhamos muito para construir uma arrecadação própria que permitisse a prefeitura ter dinheiro dela para investir, que é o que acontece hoje. A prefeitura hoje está numa situação bem melhor do que quando eu peguei. Eu paguei boa parte das dívidas que ela tinha, deixei a prefeitura saneada, pronta para crescer. Então, hoje tem dinheiro no caixa com menor dependência dos governos de fora. O que significa que o prefeito, sabendo o que vai fazer, com recurso próprio, pode realizar muita coisa, mas tem que saber o quê? E tem que saber como. E não basta dizer eu vou fazer. Tem que dizer, vou fazer desse jeito, desta forma, vou usar esse orçamento. Por isso é fundamental o debate. É por isso que a gente chama as pessoas para ouvir, para debater, para dizer para elas também o que não pode ser feito. Porque muitas vezes, eu quero isso, quero aquilo. Isso não dá, tem que esperar, não tem dinheiro agora, tem dinheiro ali. E é uma confusão muito grande. A gente precisa explicar isso para as pessoas, para que elas saibam exatamente o que vai acontecer. Então, apoio é fundamental? Claro que é, mas fundamental também é saber o que vai fazer com esse apoio. E eu fiquei curioso para saber mais desse livro aí. Nós estamos, você vê a honra que eu tenho. Eu não falei nada aqui, porque eu não sabia nem que eu podia fazer merchan, porque é da minha família. A honra que eu tenho aqui de estar com a família, de estar com a Adriana Harger, né? Livro. Adriana Harger. É o avô da Juliana, pai do Zé Roberto. Professora aos 5 anos de idade, 30 anos de magistério, escritora, né? Autora de livros consagrados, esteve aqui também do outro lado, a gente conversando, entrevistando a Adriana. Adriana, você sabe que você falou desse livro?
Eu preciso trazer um para você. Eu fiquei, eu vou aceitar. Eu já li. Certeza. Já leu? Ai de mim se eu não tivesse lido, eu dormi no sofá, então irmão. eu acho que você agora, Adriana, você pode fazer agora, neste momento, aquilo que quando os professores chegavam na sala, que você estava lá, chamado o professor, oral. Chamado oral é o seguinte. E o capítulo valendo, valendo 3 pontos aqui. Valendo 3 pontos aqui. Adriana, fala um pouquinho do livro, como é que foi isso? Bom, em 2016 completaria 100 anos de nascimento do Joaquim Correia Cintra, obviamente já falecido, faleceu em 1972, e fui procurada para escrever uma história dele. A gente imaginava que ia ser, né, a escrita de uma história, e aquilo começou a tomar corpo, tomar uma proporção que virou um livro de 300 páginas. Que conta a história de Campos, conta a história da família Cintra, conta a história de como é que a gente criou essa identidade toda de política, de políticas sociais, seja o assistencialismo, direta. E aí isso é uma questão séria nossa, cultura, esporte, lazer, turismo. Né? Turismo. Ele foi um grande incentivador, né? do processo de desenvolvimento. E aí esse livro está, Sérgio, no mercado. Aí, ó, meu querido... É isso que eu estou reparando aqui, hein? Eu tive a honra de conviver com... É isso que eu estou vendo. Tive a honra de conviver com Dama Cintra nesse período e depois, né? A Zé é um craque, né? Para fazer esse material. Pô, mas você está invocado pra caramba. Não, você está com esse chapéu. Mas aí é o seguinte, você me pega em casa. Isso aqui, o que era? De manhã? Era domingo? Isso aqui é o seguinte, o pessoal da produção, né? da produção vai pagar caro por Porra, isso. olha, é domingo. Essas isso daí aí, não podem vazar, né? Pô. Eu gosto muito de cozinhar, na verdade. É uma coisa que me acalma, é uma tarefa mecânica que me consegue desligar um pouco a cabeça. Mas você faz uns pratos? Faço, eu cozinho bastante. Então, em casa, quando tem tempo, eu vou para a cozinha, ali ensinando a Pietra, quando ela era pequenininha, a cozinhar. Hoje elas já moram sozinhas, né? Minhas 2 filhas estão lá, uma está na faculdade, a outra está estudando. Elas fazem o quê? A Pietra está fazendo psicologia e ela quer seguir a carreira em psicologia forense, que é um tema extremamente sensacional, né? Estudar a cabeça das pessoas por dentro aí, em especial na criminologia. Não sei de onde surgiu essa vocação, mas ela gosta e a gente incentiva. E a Valentina, que tem 2 anos a menos, está estudando para fazer direito, que ela quer ser juíza de direito. E essa semana ela está indo para a Poliono, vai lá defender um país, está fazendo todos os estudos direitinho. Elas são ótimas, graças a Deus. E aqui a pergunta que não vai se calar nunca, era domingo às 7 horas da manhã, a Adriana chegou. Você com esse chapéu, colocou um chapéu rápido. O chapéu é porque... Pô, mas você tá em pijama. Eu sou, isso aqui é um pijama. É pijama, claro que é pijama. Então, cara, pô, mas eu sou um ser humano. E o cara ainda faz, e ele ainda consegue fazer ainda um sorrisinho ainda pra câmera. O cara fala, puta merda, 8 horas da manhã, domingo, meu. Sérgio. É isso, Adriana. Sérgio, olha aqui, ó. Eu vou te contar uma história. Nós somos seres humanos iguais. Quando eu coloquei a prefeitura na Bernécia, o que eu queria que as pessoas soubessem? Que o prefeito é um ser humano como outro qualquer, né? Que tem as suas vontades, tem a sua família, tem seus problemas, tem suas soluções, né? A Adriana conhece muito das pessoas. Quando ela escreve um livro, ela aprofunda na vida das pessoas. É isso que ela descobriu do Joaquim, que ele era uma pessoa que tinha suas aflições, tinha suas vontades, tinha sua profissão, tinha sua família, tinha os carinhos pela cidade, tinha sua vocação. Enfim, é isso. E o prefeito é um ser humano como outro qualquer, ele não é diferente. Eu quero esse livro, hein? Por favor, você está aí convocado. É espetacular. Né? É espetacular aí saber um pouco mais da história. E peraí, não é espetacular só porque era a vida da Joaquim. Não. É porque foi a Adriana que escreveu. Aí fica diferente também, né? Eu queria muito que ela escrevesse. Um dia ela vai escrever o meu, ele vai ficar até mais bonito do que eu sou, porque vai ficar chique o negócio. Já está aí convocada. Tribuneiros e tribuneiras, estamos chegando quase no finalzinho aí desse papo sensacional com Fred, né? E tendo aqui a presença da Adriana ainda, Adriana Hager, né? Sempre vou dar um destaque, porque agora que eu quero ganhar uns livros dela, então tem que dar esse destaque sempre na aí. estante ali, Sérgio. Fred, eu gostaria que você olhasse lá para sua câmera, né? Aliás, antes disso, alguma consideração, alguma coisa que eu não deixei, porque eu falo pra caramba.
Você sabe que eu falo. Às vezes eu não deixo nem entrevistar, nem o convidado falar. Não, eu estou super à vontade aqui. Você tem alguma consideração, alguma pergunta que eu não deixei você fazer? Olha, eu gostaria de fazer. Por favor. Eu gostaria que você falasse, juntasse 2 temas aqui, né? Que na verdade junta todos, mas a questão da educação, né? Sim. Nós falamos de trânsito, nós falamos de meio ambiente, nós falamos de infraestrutura da cidade, mobilidade, turismo, né? Qual é a ideia, né, daqui para frente, para Campos do Jordão, na área de educação, para o turismo? O que é que deveria ser feito? Como é que a gente tem que pensar isso? Isso, né, quando a gente fala do Joaquim também, a gente está falando de uma cultura geral, de pertencimento e tudo, né? Fundamental. E responder isso para uma professora não é fácil. Eu acho que eu consigo, porque eu também sou filho de professora. E desde pequeno eu sempre escutei a minha mãe dizer o seguinte: não há caminho de transformação no mundo que não seja pelo processo educacional. A educação é a base de tudo. A partir dela, as outras coisas acontecem. Não é à toa que a gente pega os nossos filhos e coloca na escola, desde pequenininho. Não é para o professor tomar conta, é porque é um processo de informação e de educação, complementar à educação que a família dá, né? Vamos pensar na educação de maneira ampla. Em Campos não era diferente. Quando eu assumi lá atrás, nós tínhamos falta de vaga em creche, os alunos não tinham escolas qualificadas para estudar. Essa infraestrutura ela foi toda trabalhada pensando no melhor para a educação. Então, construímos a escola nova lá na Vila Britânia, construímos uma creche Criança Feliz, criamos 900 novas vagas de creche, não tinha mais falta de vaga para ninguém, para que todos os alunos pudessem estar na escola. Bom, mexemos na merenda, mexemos na comida, introduzimos coisas que eles não comiam nem sabiam que existiam muitas vezes. Peixe, que é uma coisa super nutritiva, nós colocamos uma vez por semana no cardápio. Tinha carne, tinha frango, tinha legumes, tinha verdura, tinha fruta, tinha suco. Por quê? Porque uma criança bem alimentada aprende melhor. Então é todo um conjunto de ações que precisam acontecer para que a educação seja feita com qualidade, pensando no futuro dessas crianças. Isso foi feito lá atrás, precisamos retomar muitas dessas coisas para poder avançar ainda mais. Aí, ó. Tá aqui. Essa foto é sensacional. Várias vezes eu sentei para almoçar nas escolas para ver a qualidade da comida com as crianças. Era boa? Boa, excelente. E olha aqui, ó, os richozinhos pequenininhos, porque as crianças elas foram aprender a se servir, aprenderam a comer de tudo. Quando eu assumi, elas comiam salsicha, bolacha e leite. Como é que uma criança vai aprender comendo salsicha, bolacha e leite? Não, tem que ter comida, arroz, feijão, carne, salada, frango, peixe, fruta, diversidade. Até porque nós temos muitas crianças no município que não têm comida em casa, que vão para a escola para comer, né? E essa alimentação nutritiva na escola garante que ela esteja bem. Sabe o que acontece quando se alimenta bem uma criança? Ela não vai parar no pronto-socorro. Ela está bem alimentada, a doença não pega, ela não vai, é menor custo na saúde. Então, é um investimento fundamental. E aproveitando, Fred, aproveitando aí a pergunta da Adriana, crianças, alunos, e a questão de creches aqui na cidade? Então, esse assunto sério. As creches, no tempo que nós deixamos a prefeitura, não havia falta de vaga. Inclusive, eu construí a creche Criança Feliz, 150 alunos, e criei mais 900 na Teresa Amade e outras creches pela cidade. O que precisa é entender se isso está funcionando, como está funcionando, para que as mães possam ter a dignidade de deixar seus filhos nas creches e trabalhar para gerar renda para a família. Esse vai ter que ser um tema a ser debatido em uma das ser debatido na educação e tecnologia, professora. Por quê? Porque depois do ano de 2020, o mundo mudou. Então, nós temos aí uma perda geracional em razão do Covid, as pessoas ficaram fora da escola há muito tempo, mas a tecnologia também veio para acelerar processos. Então, nós não podemos fechar os olhos para as novas tecnologias no processo de educação. Claro que tudo tem que ter uma medida, mas nós precisamos incorporar novas tecnologias ao serviço público para que ele funcione melhor. Na saúde, por exemplo, você pode ter agendamento por telefone, você pode ter consultas por telemedicina, você tem vários mecanismos hoje que você não tinha no passado. Na educação também. A educação à distância funciona muito bem hoje, desde que você tenha uma tecnologia apropriada, uma boa internet de qualidade. Nós podemos reduzir custo de consumo de energia com placas solares. Aqui tem uma incidência solar muito grande nas escolas e essa economia que você faz na placa solar, na energia que você não paga, você devolve isso em investimento tecnológico. Você vai buscar investimentos fora. Tem várias maneiras de fazer. E tem países e cidades que já estão fazendo. Então, é pegar um
bom modelo, adaptar a nossa realidade, sentar com professoras, professores, coordenadores, diretores, colaboradores da educação, entender o que se aplica, não é pegar uma apostila, jogar para eles e falar assim, use. Por quê? Você não foi capacitado, treinado, preparado, e você aumenta o déficit educacional ao invés de sanear. Então você precisa, é um programa, né? A educação do ser humano não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo que tem começo, meio e fim. E com a pandemia nós tivemos, na verdade, uma ruptura nesse processo. Nós temos que retomar. Né? Agora, a parte física da cidade, com certeza, essas escolas antigas, a professora conhece muitas delas, precisam ser revistas e refeitas, como foi a da Vila Britânia. Que, aliás, estive lá essa semana. Que é uma escola linda. espetacular, é uma escola de alto padrão, nova. Nós cobrimos as quadras para que as pessoas os alunos pudessem usar as quadras nos dias de chuva, porque dia de chuva, segurar aluno dentro da sala de aula é complicado. Você tem que ter uma quadra coberta para atividade de energia. A criança precisa sair, gastar energia. Dentro da sala de aula, o professor fica louco, vira uma bagunça. Olha, ser professor não é fácil. Eu vi isso dentro de casa a minha vida inteira, durante 30 anos, a minha mãe dando aula. Eu sei a dificuldade que é, por isso precisa ser valorizado. Bom, é a mesma coisa da saúde. A educação não é feita só de professor, só de diretor, tem os funcionários, tem os serventes, tem os orientadores, tem toda aquela turma que ajuda no processo educacional, que também precisa ser ouvido e valorizado. Quando a gente faz isso, admite novas tecnologias, tem um bom planejamento de educação e coloca para funcionar, o que acontece? Cresce. O IDEB cresce, os nossos índices crescem, as crianças aprendem melhor e aí entra o turismo, né? Que é uma coisa que é a vocação da nossa cidade. Então nós precisamos, desde pequenininho, ensinar nas escolas o quê? Como é que o turismo funciona, como é que funciona uma cidade turística, como é que ele vai trabalhar, quais são as profissões para que ele possa escolher, para que ele possa dizer, eu gosto dessa, eu vou me formar naquilo. E aí a gente vai ampliando esse potencial até para que as crianças, quando cheguem na idade juvenil, não deixem a nossa cidade para uma oportunidade fora, para que elas tenham a oportunidade aqui, dentro da própria cidade, dentro de Campos do Jordão. Que pai, que mãe não quer os filhos pertinho? Não é? Pensa que não dói o coração? Dói. Tá aí. Dói. Longe dói. E seu time, Fred, tá bem? Corinthians? Ó, foi bem. Tá melhorando. Tá bem. Sabe o que é bom na Sul-Americana? A Sul-Americana, esse mata-mata aí, o Corinthians... Ajuda, ele vai bem. Ele ajuda, na pressão. Né? Vai na pressão mesmo. O Cássio já foi embora, agora tem um novo goleiro. É assim, ó, o Corinthians tem uma explicação na minha vida. O pessoal fala, mas vem cá. Como é que você não tem como é que você é corintiano? Claro não, você não tem. Claro às vezes eu vejo você, não é possível. Uma vez... se você falar que eu sou São Paulino, vai levar uma garrafada, hein? Não, parece um palmeirense, bicho. Eu acho que meu pai é das antigas, ele não é palmeirense, ele é palmeirista. Palmeirista, do Palestra na nossa família, Guidoni Scaranello, é tudo italiano, então é tudo palmeirista das antigas. Então. Mas a minha geração já virou corintiana por uma explicação óbvia. Nasci em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem 2 times, o Comercial e o Botafogo de Ribeirão Preto, que foram times de primeira divisão, excelentes times. E naquela época, eu era garoto, quem jogava no Botafogo era o Dr. Sócrates. Eu ia citar o Sócrates. E a gente era garoto, meu pai levava a gente no campo para assistir esse jogo e lá estava o Sócrates jogando bola igual um lorde, né? Ele era um lorde para jogar bola. Sim. E quem comprou o Sócrates do Botafogo foi o Corinthians. O Coringa. Então todo mundo que era botafoguense em Ribeirão Preto, quando o Sócrates foi, virou corintiano, não tinha jeito. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates, né? Foram várias vezes que a gente encontrava ele na rua, autógrafo. Ele era um craque, né? Um gentleman. E era muito legal. Então eu virei corintiano aí, nessa fase de transição do Botafogo de Ribeirão Preto para o Corinthians com o Sócrates. E aí a paixão pelo futebol. Quem não gosta de futebol? Não tem jeito. Vamos respeitar, então, né? Esse aqui, posicionamento. Olha aqui, você é palmeirense, com certeza, jeito, né? Vocês estão numa fase legal, eu reconheço. Claro. Mas calma que nós vamos virar esse Vocês chegam lá. É uma questão de tempo. Tá melhorando. Para a gente encerrar, então, tribuneiros e tribuneiras, esse papo sensacional que a gente teve com o Fred, eu sei que você já... São muitas perguntas, Adriana. Sim, tinha uma lista aqui na outra folha também. Tinha 2, 3 listas aqui de perguntas, de indagações, de dúvidas, entendeu? Eu espero que você volte, que você retorne. É só me convidar. Tá? Será convidado para que
nós possamos dar sequência em tantas e tantas dúvidas, mas eu acho que muito esclarecedor aqui. Sim. É um papo tranquilo. Tribuneiros, aqui é o seguinte, eu aprendi, tribuneiros e tribuneiras, que quando você convida alguém para você bater um papo, é como se você estivesse colocando essa pessoa na sala da tua casa. Então aqui, todos que são convidados, e olha que tivemos muitas pessoas, muitos empresários, celebridades, pessoas da cidade, todos são tratados da mesma forma. Então aqui a gente não muda, aqui a gente tem o Douglas, tem toda uma parte. Não pensa você, tribuneiros, que a gente começa em 1 hora e meia, uma entrevista e está tudo bem. Não, nós estamos desde de manhã estudando pauta, conversando com as pessoas, fazendo contato, tem perrengue pra caramba, tem briga aqui, que a gente gosta de treta. A gente gosta, não é tudo facinho não, tribuneiros e tribuneiras. A gente gosta de treta. Para que a gente possa fazer um trabalho bacana para você aí, a audiência, que nos deixa muito felizes de sabermos que nós estamos aí com 18 mil pessoas vendo um programa. Sérgio, né? Parabéns. E isso é a equipe toda trabalhando nisso. Então, quando convidamos alguém, é como se nós estivéssemos convidando para a nossa casa, para entrar para a nossa casa. Fred Guidoni, a câmera é sua, para a gente encerrar. Eu sei que você já falou sobre vários temas aqui, temas extremamente relevantes e importantes para a sociedade. Mande a sua mensagem, fique à vontade. Eu acho que primeiro agradecer, né? Agradecer a você, Adriana. Eu acho que você foi muito feliz na tua exposição agora de dizer da sala da casa. É como eu me sinto aqui, extremamente bem recebido e acolhido. Olha, quando você receber um convite para vir, venha. É gostoso, é bom, bater papo é legal. Eu acho que a gente cresce, troca experiências, um aprende com o outro. Tem muitas vezes a oportunidade de falar sobre temas espinhosos ou não, mas que tem que ser conversados, tem que ser ditos, né? Eu acho que a vida da gente tem que ser assim, tem que ser transparente, a gente tem que falar sobre tudo sem medo. É a brincadeira que a gente fez. Não tenho medo de pergunta, eu tenho medo de resposta, que a gente não sabe qual vem. Mas eu acho que a grande mensagem que tem que ficar para o final, já que vocês estão me dando essa oportunidade, é uma mensagem de esperança. Eu fui uma pessoa que sempre pautei a minha vida olhando para frente com positividade. Eu sempre acreditei nas coisas e nas pessoas com possibilidade. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, dar as mãos, reunir a sociedade de Campos do Jordão, pessoas de bem, que querem o melhor. No final do dia, todo mundo quer que a cidade vá bem. Eu acho que esse é o grande interesse comum. Preparar um bom planejamento para que Campos, está num momento bacana, possa desenvolver, possa crescer e esse desenvolvimento possa trazer benefícios diretos para cada cidadão, para que ele tenha oportunidade na vida de fazer mais, de fazer melhor, de ter um serviço de saúde digno, de ter uma educação de qualidade, não só para eles, mas para suas futuras gerações. Enfim, que a cidade funcione como tem que funcionar, que ela funcione para nós, cidadãos, né? Sem medo de ser feliz. Mas isso daí como é que a gente constrói? É com trabalho, é com determinação, é com dedicação, com garra, carinho pelas pessoas, competência, comprometimento, em essencial, com a coisa pública, que é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da área pública. Mas, enfim, e que todos aqueles que queiram participar possam levar a sua participação, possam fazer parte efetiva desse processo, não só de ser ouvido, mas na hora de fazer, participar também. Eu acho que se cada um de nós der um pouquinho, der o melhor do que a gente tem, eu não tenho dúvida de que a sociedade evolui, de que ela cresce, que a gente possa ser mais solidário um com os outros, que a gente deixe de lado as diferenças e nos concentremos nas igualdades, nas semelhanças. Por que eu vou ficar brigando com você que é palmeirense e eu sou corintiano? Quando o nosso time jogar, que vença o melhor, mas quando ele não estiver jogando, que a gente possa ser torcedor de futebol, vocês com a sua paixão e eu com a minha, mas que o espetáculo aconteça dentro do campo e todo mundo possa aplaudir no final, independente de quem ganhou ou quem perdeu. Mas o jogo aqui é outro. O jogo aqui não pode ter perda, tem que ser só vitória.
tem que ser ganho, e ganho para a sociedade. Quando um perde, a cidade perde. E é isso que nós não queremos. Quando uma vida é perdida dentro de um hospital, é a sociedade que perde, além daquela vida e da família que sofre. Então nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Nós temos que ter política pública para que isso não aconteça. Nós temos que ter os olhos voltados diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, com eficiência com o dinheiro público, para que esses investimentos sejam revertidos em melhoria na vida, na qualidade de vida das pessoas. E eu acho que é isso. Eu acho que é um momento de esperança, de olhar para frente e dizer, é possível. A gente desagarrar um pouquinho do passado, parar de olhar no retrovisor e olhar pelo para-brisa, olhar para o futuro. Que futuro a gente quer? Como é que nós vamos construir isso juntos? Não acho que é dividindo a sociedade, eu não acho que é fazendo grupinhos, eu não acho que é privilegiando um em detrimento dos outros. Eu acho que é somando, eu acho que é fazendo junto. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero fazer a diferença junto com as pessoas para que Campos do Jordão seja uma cidade melhor a cada dia para cada um de nós. Eu acredito, eu sonho. A cidade que eu sonhei precisa acontecer. A cidade que você sonhou, que a Adriana sonhou, que cada um de nós sonhou, precisa acontecer. E eu estou aqui porque eu acredito nesse sonho. Eu já sonhei isso enquanto prefeito uma vez, tive a oportunidade de fazer muitas entregas de muitos sonhos. E estou aqui para sonhar de novo. E se você acredita que é possível, vamos sonhar. Vamos sonhar, vamos transformar isso em realidade. Vamos fazer junto. Eu estou pronto para isso. Vamos lá, força, sucesso para todos nós. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, obrigado, Adriana, obrigado, Douglas, Isabel, ao seu aluno. Cadê o seu aluno? Está ali ainda ou já foi embora? Escapuliu ali. Ele está por aí. Eu acho que ele estava com medo de você. Ele lembrou quando você era professora. Ele lembrou daquela dele. nota vermelha. Lembrou da nota melhor vermelha. Eu sair. E por falar em nota, mas professora... Mas é legal você encontrar o aluno lá, para quem a gente deu aula lá atrás, e ele dizer, estou formado, e era do fundão, hein? Opa, bem do fundão. Estou formado, trabalho, olha a minha carreira. Eu acho que isso é um motivo de orgulho, uma coisa não é? de orgulho enorme. É um motivo de orgulho. E você merece, porque não foi um, não foram vários que você encaminhou na vida, a gente sabe disso. Professora, nesse exame todo aí que você deu aí pro Fred passou aí? Passou, já colocar já aqui. tem a nota ali, ela já tem a nota. Ali. Obrigado, Fred. Eu que agradeço. Obrigado Sérgio, a vocês. Bacana. É um prazer enorme. Sejam sempre bem-vindos ao TribunaCast. Obrigado, Adriana, o Douglas, a Abel. Obrigado a você, principalmente aí que está do outro lado da telinha nos vendo. Um papo sensacional, esclarecedor. Obrigado, audiência, pelos mais de 18 mil pessoas nos assistindo aí em 4 dias um programa. E aí a nossa ideia. E a gente é metido, a gente quer que isso aumente, que aumente sempre. Porque é você aí do outro lado. Nós fazemos esse trabalho para você que está aí nos assistindo. Fred, obrigado mais uma vez. TribunaCast oficial, entre lá nas nossas plataformas digitais e esperamos você aí que está do outro lado na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.